Dado o adiantado da hora, eu vou fazer uma coisa que normalmente nós não fazemos aqui. Acho também importante que nós ouçamos as considerações finais do Peter. Então, nós não vamos receber perguntas. Eu pergunto ao presidente Fernando Henrique Cardoso se ele gostaria de fazer uma consideração ou uma pergunta, depois da qual nós retornaríamos para as considerações finais do Peter. Não, muito rapidamente, só para agradecer, porque eu acho que, nesse momento, é importante que a gente tenha argumentos. Nós estamos discutindo, de fato, a introdução num sistema jurídico que tem uma certa raiz histórica de uma outra instituição que vem de outro sistema jurídico, que é a plea bargain. É uma questão delicada. Aqui houve referência ao artigo 37 da Constituição. Eu creio que fui eu que escrevi o artigo 37 da Constituição. E, efetivamente, ele diz que foi repetido aqui. Quer dizer, você limita o conjunto das decisões à obediência da norma da lei. E, por consequência, não é tão simples assim a transferência direta do plea bargain para o nosso sistema. Que é o sistema de delação, colaboração premiada, delação premiada, tem reproduzido resultados, é evidente. E, portanto, deve ser preservado, mas dentro da Constituição, porque não se trata simplesmente de você, a qualquer instante, poder fazer uma negociação dentro da lei. Não, e concluo dizendo o seguinte: e se nós não tivermos esse tipo de restrição, o efeito vai ser o oposto do que se espera. Porque, dada a nossa tradição cultural, vai se fazer acordos de todo tipo que a opinião pública vai ficar contrária daqui a pouco. Porque não tem uma norma, não tem o que nos Estados Unidos é aceitável, porque tem uma cultura por trás. Aqui vai ser o puro excentricidade, né, para repetir o que disse o juiz Cardoso. Vai ser a pura excentricidade, o que também vai lesar o que se deseja, que é a punição com mais amplitude, que seja possível obter mais argumentos de favor, sendo o caso da punição, mas não dar o ensejo à pura arbitrariedade. Obrigado. Peter. Se me permite, Peter, só que rapidamente veio uma indagação aqui, mais para dar satisfação à nossa plateia, ilustre colega, doutor Badim, que pergunta, gostaria de ouvir alguma coisa sobre a redundância de atuações estatais, que eu acho um tema dos mais interessantes, mas não sei se há tempo e fica submetido. Então, você, Peter, se eventualmente tiver tempo de falar alguma coisa sobre a atuação de outros órgãos estatais relativamente aos mesmos fatos, paralelamente ao acordo penal, digamos assim. Mas, de qualquer modo, se não houver essa disponibilidade, eu convido o Dr. Badim e os demais, eventualmente, a um evento que teremos na sexta-feira, na ASP, com a presença do ministro Cueva, em que se deve tratar, digamos, não só do acordo no âmbito penal, como também do acordo de leniência e outros acordos que possam interagir sobre o mesmo fato a cargo de diferentes órgãos estatais. E uma outra observação, Peter, fique absolutamente à vontade para comentar o que você pretende comentar, mas se talvez puder encaixar nos seus comentários alguma coisa sobre da experiência americana, sobre a repercussão que fatos posteriores ao acordo possam ter, porque isso é algo muito presente entre nós. Quer dizer, se há fatos posteriores, como se invalida, eventualmente, como se nega a eficácia, se é que é o caso, a um acordo que tenha sido celebrado. Esse é um ponto relevante. E outra coisa, a invalidade que se possa atribuir a um acordo feito também é apto a contaminar a prova obtida a partir desse acordo, já que o acordo também é um acordo para obtenção de prova, também é uma questão real ou potencial entre nós. De qualquer modo, por favor, fique absolutamente à vontade para tratar do que... Como você fez propaganda da Associação dos Advogados, eu sou obrigado a dizer também que nós voltaremos a estes temas aqui, temas correlatos. Isso tem sido uma constante aqui na Fundação. E como o que nós imaginávamos pudesse ter sido um princípio de incêndio, vocês devem ter sentido um cheiro de queimado. Não é nada, e a Fundação permanecerá firme e forte, então fiquem tranquilos que não faltará ocasião. Peter. Temperatura elevada, mas não Muito bem. Deixa eu responder a esta questão de foro privilegiado, porque é coisa única realmente no Brasil. Tem acidentes
em outros sistemas. Nós não temos, nunca tivemos. Nossa Suprema Corte não tem competência no crime. Quem decide, né, a culpabilidade de qualquer pessoa, não incluindo o presidente, felizmente, senhor presidente, mas qualquer outro político, eu, juiz de primeira instância, eu decido a sentença que vai ser. E especialmente através de um plea bargain. Eu homologo, aceito, imponho assim a sentença e geralmente há pouca revisão na apelação. Se a Corte de Revisão, de Apelação, entende que houve uma decisão voluntária, com entendimento, sem coação, tudo bem, eles aceitam. E assim, vai para frente. Outra coisa importante, eu decido que a pessoa vai para a cadeia, ele vai agora. Não depois do comentário feito pelo Tribunal Regional Federal, eu faço, no momento. É possível que eu vou errar. O governador de Maryland passou 2 anos, né, na cadeia, e houve uma revisão e foi solto. Não recebe compensação nenhuma, infelizmente. Esse seria nosso sistema, coisa na hora, entende? E a Polícia Federal, a polícia não entra no jogo, totalmente com o Ministério Público. Eles oferecem investigações, né? Podem assim compartilhar experiências, mas quem manda? O Ministério Público. Só isso. Não tem ninguém mexendo no assunto. Decisão de persecução totalmente do Ministério Público. Isso é importante levar em conta. Outras coisas, as outras agências, seria também um comentário que segue realmente, especialmente quando se considere acordos de leniência. Uma agência qualquer, como o Securities Exchange Commission, como o CAT aqui, eles podem assim impor decisões cíveis, nada de crime. Temos um perito que está sentado aqui ao lado, no Vieira, que é especialista neste assunto. Se houver um crime neste sentido, tem que ser o Ministério Público nos Estados Unidos que começa com persecução. Mas é uma questão de multa, de cessar os atos ilícitos. A agência administrativa pode, assim, chegar com uma conclusão. E, geralmente, não precisa ser, se não me engano, Alan, o juiz não homologa, o judge does not have to approve. Right? Mas se for assim uma coisa com crime, sempre para o juiz homologar depois da decisão. Bem, o que mais? Os efeitos depois do plea bargain. Interessante, porque aqui, interessante que o ministro falou, se o acusado, neste sentido, o condenado, né, se ele não cumpre seu dever baixo o contrato, evidentemente há uma violação, mas suponhamos que ele vai dar testemunho durante o processo e ninguém acredita nele. Ele rejeita, né? Rejeita. O que é que ele vai fazer? Ele vai receber o benefício do acordo. Mesmo se falou direitinho, mas ele vai ganhar a mesma coisa. Não é simplesmente de ter sucesso na cooperação, ele tem que fazer o que prometeu fazer. Eu vou dar testemunha contra. Eu vou dar informações contra. E se ninguém me acredita, bem, se nem tem confiança, é outra coisa. Eu nunca vi coisa em que o promotor voltou pedindo assim uma revisão do acordo porque ele não ganhou através da cooperação da pessoa. Outra coisa, é uma coisa simplesmente que não foi assim levada até o finzinho. E nós chegamos ao nosso próximo acordo com alguém para tentar. Na grande maioria de casos, tem efeito. Baixo nossos lineamentos, diretrizes de sentença, se a pessoa da cooperação fica também para a discricionalidade do promotor avisar o juiz que vamos assim reduzir até esta medida a pena porque ele cooperou. Mas o promotor, dentro do próprio contrato, diz, mas se nós acharmos que o senhor não cooperou, não fazemos aquela recomendação. É só que ele, às vezes, ele vem para o juiz e diz, o acusado, o condenado, mas eu cooperei, eu fiz tudo, eles não estão assim, observando sua obrigação. E, às vezes, eu rejeitei a posição do governo. Eu falei, ele fez o que podia fazer.
Só isso. Outro comentário. Houve outra pergunta. O que foi? Não, se eventualmente, nem sei se há na experiência, porque pelo que você relata, talvez isso seja absolutamente irrelevante na experiência estadunidense, que seriam de fato supervenientes, por exemplo, fatos que são levantados a respeito de quem colaborou e que possam eventualmente ser tidos como fatores de invalidação, de anulação da delação. Então, a primeira ideia é como isso se controla e qual a repercussão que isso tem sobre prova, sobre a ilicitude da prova. Realmente seria uma questão de contratos, no civil. Quer dizer, se existe um fato que as partes não entendiam na hora de celebrar o contrato, ou especialmente se é um fraude, se a pessoa esconde um fato crítico, por exemplo, que é líder do programa, totalmente joga fora o contrato, porque ele não fez uma representação certinha. Esse é como contrato, naquele sentido. Outras coisas, talvez um fato totalmente independente, não posso pensar neste momento qual seria, mas então, se ninguém estava contando aquele fato, depende da importância do fato. Se a base do contrato foi exatamente esse fato, talvez pode assim, abrogar esse contrato. Se não, o fato da vida. Quer dizer, todo mundo errou neste sentido e já vai para frente com o negócio. Foi um contrato que não deu certo. Bem, talvez o Ulisses queira comentar sobre esse aspecto. Porque você falou que é importante cumprir o contrato. Então, são duas questões em 2 minutos. Essa última é um contrato, foi a base da decisão do Supremo que levou, né, como eu disse, 8 sessões para chegar a não um consenso, mas aí uma ampla maioria. É um contrato. Realmente, se fatos anteriores foram escondidos ou fatos supervenientes levam à alteração da base do contrato, o judiciário não está obrigado a não reanalisar essa legalidade como ficou. Se existe possibilidade de revisão criminal, porque não poderia haver possibilidade de revisão de uma delação. E a outra questão, que você falou, que era a anterior... Não, é sobre a... da eficácia. Não, aqui, é por isso que, de início, a diferença é importante. A delação aqui é um meio de obtenção de prova. É um passo atrás da norte-americana, que é prova. Aqui, o testemunho do delator, em juízo, não vale nada. Então, ninguém pode ser condenado com base no testemunho. Agora, se no contrato de delação, e aí o entendimento é quase idêntico, se no contrato de delação ele disse que iria indicar, por exemplo, as contas no exterior, apresentar documentos e cumpriu tudo o que ele fez, tudo que foi acordado, ele indicou, o Ministério Público chegou até essas provas e mesmo assim não obteve a condenação, aí foi eficaz do ponto de vista da delação. A ação penal não depende só dele. Agora, por isso que essa questão deve ser muito bem tratada no Brasil, porque nos Estados Unidos ele pode colocar só... A delação é ele testemunhando, o testemunho e ele narrando. Não, eu estive com a pessoa tal no dia tal. Aqui, como é meio de obtenção de prova, ele vai ter que comprovar tudo. Então, uma denúncia só com base na delação pode ser aceita, mas depois, se não tiver outros fatos comprovando, acaba gerando absolvição, e isso é muito ruim para o sistema. Muito bem. Mais uma vez agradecendo a presença de todos aqui, mas em virtude já do horário, né, os debates foram muito proveitosos. Eu agradeço e encerro a sessão desejando a todos uma boa continuidade.